positivo por aí? Eu sou a Fernanda. Oi gente, meu nome é Patrícia e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um dos itens que está muito presente no nosso dia a dia, as pilhas. Todas elas têm a mesma função, fornecer energia para os dispositivos eletrônicos. Mas você já parou para pensar em toda a química envolvida nela? Dentro dela ocorrem reações químicas espontâneas que geram eletricidade e também reações não espontâneas. Esse é o campo de estudo da eletroquímica. A transformação da energia química em elétrica nas células eletroquímicas eletrolíticas ou galvânicas, que também são chamadas de voltaicas. E como diferenciar cada tipo de célula? A palavra eletrolítica não te lembra uma outra palavra? Talvez você tenha pensado em eletrólise, e sim, é isso mesmo. Numa célula eletrolítica ocorre a eletrólise, que é quando a eletricidade percorre uma solução fornecendo energia para gerar uma reação não espontânea de oxirredução, carinhosamente conhecida como reação redox. Não lembra ou não sabe o que é oxirredução? Espere que vamos abordar isso daqui a pouco. Já as células galvânicas ou voltaicas estão envolvidas em reações espontâneas de oxirredução e geram energia. Bom lembrar que estão sempre em alguma solução, sendo assim, as pilhas são células galvânicas. Tá, mas o que são reações de oxirredução? Nessa reação ocorre uma redução e uma oxidação. Na redução, um material é capaz de receber elétrons. Já na oxidação, o material é capaz de perder elétrons. Geralmente, nas pilhas, esses materiais são metais, ou seja, o trânsito que os elétrons percorrem de um material a outro gera corrente elétrica. Qualquer pilha galvânica é composta de 3 componentes: o anodo, que é o polo negativo da pilha, que vai sofrer o processo de oxidação, o catodo, que é o polo positivo da pilha, que vai sofrer o processo de redução, e o condutor de elétrons, que é o material por onde os elétrons percorrem do anodo até o catodo, que pode-se dizer que é uma ponte. Para compreendermos melhor, vamos analisar como foi construído um dos modelos pioneiros de pilha, que foi feito em 1836, a pilha de Daniell. Foram colocados 2 tipos de soluções em 2 recipientes, podendo ser um becker ou uma bacia. O primeiro recipiente recebeu uma solução aquosa de sulfato de zinco. Nele, insere-se uma placa de zinco metálico. O segundo recipiente recebeu uma solução também aquosa, só que de sulfato de cobre. Neste é inserida uma placa de cobre metálico. Os 2 recipientes estão conectados por uma ponte salina, formada por um tubo em forma de U, contendo solução de cloreto de potássio. O porquê dela? Essa ponte salina vai ajudar a manter a neutralidade elétrica das soluções, permitindo a mobilidade iônica. As placas estão ligadas por um fio condutor de eletricidade. É por ali que passarão os elétrons. No primeiro becker, o anodo, que é a placa metálica de zinco, sofre oxidação, ou seja, perde elétrons e forma milhares de cátions Zn2+, na solução aquosa, segundo esta reação que estamos vendo. Percebe-se que a placa de zinco está sendo corroída, ou seja, perdendo massa, assim como na imagem. A solução de sulfato de zinco está com elétrons excessivos, por isso constitui o polo negativo da pilha. No segundo becker, o catodo, que é a placa metálica de cobre, sofre redução, ou seja, recebe elétrons vindos do anodo, que o transformam em cobre sólido. Ao contrário da placa de zinco, a placa de cobre está recebendo massa, o que a aumenta de tamanho. Já a solução fica pobre em elétrons, por isso constitui o polo positivo da pilha. Os elétrons fazem semi-reações de oxidação e redução em compartimentos distintos da célula, e essas então são as chamadas reações de meia pilha. Já quando somamos essas 2 semi-reações, tem-se a reação global que podemos ver aqui. Então, retornando àquela nossa imagem do início. Se conectados corretamente, os íons gerados da oxidação do zinco trilham o caminho pelo fio até o eletrodo da solução de sulfato de cobre. Esse fluxo de elétrons pelo fio produz corrente elétrica, por isso as pilhas galvânicas são fontes de energia elétrica. Essa corrente elétrica foi gerada pelo movimento dos elétrons. Assim, uma força é gerada por esse movimento, a chamada força eletromotriz, que no sistema internacional é medida em volts. Em 1 volt, 1 coulomb é capaz de produzir o trabalho de 1 joule, ou seja, 1 V é igual a 1 J sobre 1 C.
A produção de força eletromotriz é o potencial da pilha, o E da pilha. Ela é totalmente dependente dos íons contidos na pilha e a temperatura e pressão dos gases ambientes. Para obtermos o potencial padrão da pilha, que é o E0, a concentração de íons deve ser em 1 mol, a pressão a 1 atm e a temperatura do ambiente deve ser 25 graus Celsius. De onde veio e qual é a origem desse potencial? Vamos voltar àquele esquema da pilha zinco com cobre que falamos agora há pouquinho. As semi-reações eram essas. Cobre 2+, mais 2 elétrons, gera o cobre 0, semi-reação de redução. Zinco 0, gera o zinco 2+, mais 2 elétrons, semi-reação de oxidação. Tanto o zinco 2+, quanto o cobre 2+, têm tendência de captar elétrons de seu eletrodo, com a finalidade de reduzir-se. Cada uma dessas reações possui mais tendência termodinâmica de ocorrer da esquerda para a direita. Assim, podemos definir o potencial de redução. Quanto maior é este potencial de redução, a semi-reação terá mais facilidade de ser reduzida. É basicamente um cabo de guerra. A guerra é para ver qual substância vai atrair os elétrons para si, quem vai conseguir se reduzir. Quem tiver o menor potencial de redução vai ceder os elétrons e será oxidado. Quem receber os elétrons será reduzido porque tem o maior potencial de redução. Para descobrir o potencial da pilha, é necessário calcular a diferença entre o potencial de redução da substância que será reduzida e o potencial de redução da substância que será oxidada, que é o menor dos dois potenciais, ou seja, o potencial da pilha é o potencial padrão da substância reduzida menos o potencial padrão da substância oxidada. Nesse caso, seria o potencial da pilha seria igual ao potencial padrão do cobre menos o potencial padrão do zinco. O potencial padrão do cobre em cobre 2+, mais 2 elétrons gerando cobre 0 é positivo e vale mais 0,34 volts. O potencial padrão do zinco em zinco 0 formando zinco 2+, mais 2 elétrons é negativo e vale menos 0,76 volts. O potencial da pilha é igual a mais 0,34 volts menos 0,76 volts. O potencial da pilha fica, então, igual a 1,10 volts. Então, o potencial dessa pilha é positivo. Obtemos o valor de 1,10 volts. A pilha que você usa no despertador, no relógio da cozinha ou que a criança da sua casa usa para fazer aquele brinquedo funcionar, essa é a pilha alcalina. Ela é a mais comercializada nos mercados e nas lojas de conveniência. E eu aposto que você já comprou um pacote para usar e nem sabia que elas recebiam esse nome. Bem, vamos entender como elas funcionam. Elas são a versão atualizada da pilha de Leclanche e seguem o mesmo princípio que ela. Os eletrodos são os mesmos. O anodo é composto de zinco em pó e o cátodo é composto por dióxido de manganês. Todavia, o eletrólito na pilha de Leclanche era uma mistura pastosa de cloreto de amônio e cloreto de zinco. Nas pilhas alcalinas, o eletrólito passa a ser uma solução aquosa de hidróxido de potássio, com uma concentração de óxido de zinco. Por isso, a nomenclatura alcalina. Aqui, então, é como se tivéssemos dado um corte na pilha alcalina que você tem aí na sua casa. Mais externamente, ela é constituída de um revestimento de aço e mais internamente uma barra de grafite, que é o cátodo da pilha. Também de uma pasta de dióxido de manganês, cloreto de zinco e cloreto de amônio, além de carvão em pó. E o envoltório de zinco, que é o anodo da pilha. E agora eu pergunto para vocês, qual é o potencial dessa pilha alcalina? Provavelmente você deve ter respondido 1,10 volts, porque foi o valor que calculamos lá no início. Mas aí eu indago você a pegar a embalagem da pilha que você tem aí e ver o valor que tem lá. Provavelmente 1,5 volts. E aí você me pergunta, ué, mas por que isso? E aí vai a explicação. Se nós tivermos diferentes elementos compondo uma pilha, devemos ter em mente que eles têm potenciais de redução tabelados diferentes. Logo, o potencial irá variar de pilha para pilha. Uma dúvida que muitas pessoas têm é se as pilhas e as baterias são a mesma coisa. Em parte sim e em parte não, porque ambas são dispositivos que para gerar corrente elétrica você precisa de uma reação de oxirredução. Só que a pilha tem apenas um eletrólito, que é a ponte salina que a gente mencionou anteriormente. Já as baterias são diversas pilhas ligadas em série, e por esse fator, elas conseguem gerar uma corrente elétrica muito maior. Mas isso a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, era isso que tínhamos para contar para vocês hoje. Agradecemos a sua atenção e espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!
complemento a este vídeo, lançaremos um próximo explicando o funcionamento das baterias, para vocês conseguirem entender o melhor desses dois universos. Então, ativem as notificações para não perderem nada. É isso, gente. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!